Ludmila, a gente espera os nossos 10 minutos e vai para a tua palestra, ok? Sucesso. Dá certo para ti? Tá tudo bem esse tempo? Tá certo, eu fiquei aperreado porque eu ia chegar um pouco, eu cheguei bem atrasado, mas pra mim tá de boa agora. Certo. Tua voz está um pouquinho distante. Ah, o microfone tá pra cima. Opa, agora foi. É porque eu liguei tudo aqui na pressa, nem me Tô toquei. ligado. Tudo bem. Pois então vai dar tudo certo. Ludmila começa 10 minutos, né? Começa agora. Agora, Vou pois pronto. só apresentar e tudo mais. Então, o patrocínio está postos para gravar? Tá gravando já, meu amigo. Boto fé. Ludmila, só uma pergunta antes da palestra começar. Tu prefere que as pessoas interfiram durante a palestra ou que elas depositem as perguntas no chat? Olha, eu prefiro no chat por uma questão de segurança minha mesmo, assim. Certo. Eu tenho medo de perder o raciocínio no meio da... Questão de fluxo, né? Certo. Então, deixa eu só botar aqui a imagem. E eu vou apresentar daquela mesma maneira, vou minimizar, vou parar de compartilhar, aí a gente pega a palavra. Como é? Tem alguém falando, né? Tá ligado que tua câmera tá ligada. Aí tava mesmo. Tua câmera tá ligada, sim. Sim, vamos. A voz do André voltou a ficar baixa, só avisando ele aí. Você deve ter tirado o microfone. Eu tava rindo. Então, vamos todos nos mutar durante a palestra, certo? Suave. Tá. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos de volta. A gente vai partir agora para a palestra da Ludmila e eu vou passar a palavra para ela agora. Pode apresentar. Tá certo. Só um minutinho aqui. Só pega da... Pronto, tudo aparecendo aqui. Certo. Primeiramente, boa tarde para todos. Eu dividi a palestra, minha fala, né? Na verdade, não é nem bem uma palestra, porque eu vou falar mais a partir da minha experiência. Eu dividi ela em 3 momentos. Não sei se eu me apresento, acho que nem todo mundo me conhece. Eu sou mais da ilustração, artista, trabalho com design gráfico de forma autônoma. E estou me aventurando mais nos games a partir desse ano. Assim, eu comecei o ano participando de uma Game Jam, da Global Game Jam. E recentemente, por causa de um presente de um amigo, do meu irmão, na verdade, eu comecei a conhecer essa ferramenta que é Tairano Builder. Então, eu dividi em 3 momentos a palestra. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do meu primeiro contato, as minhas tentativas, e só dar uma pincelada sobre o gênero. Depois, eu vou falar um pouco da interface, alguns princípios básicos e algumas ferramentas. E acho que, como vocês, a maioria é programador, eu não sei qual o grau de interesse nesse assunto de visual novel para vocês que programam, porque o programa é muito intuitivo. Eu acho que é mais direcionado para roteiristas e artistas, não roteiristas principalmente. Mas eu decidi focar no planejamento e mostrar alguns esquemas narrativos que eu estou estudando a partir desse meu contato com a ferramenta. Bom, o que o Tairano Builder promete é um jeito simples de fazer visual novel, né? Ele é um software que está disponível na plataforma Steam, por esse preço aí de mais ou menos R$28. E ele tem um sistema bem intuitivo de clicar, arrastar e soltar, né? Eu posso mostrar um pouquinho mais já, daqui a pouco, como é que funciona a interface dele. E as minhas primeiras tentativas de projeto foi numa MD recente, de julho, que foi essa No Code Jam. Assim, o meu irmão me deu de presente essa ferramenta e eu comecei a procurar jams que fossem mais narrativas para participar. Essa No Code prometia que
as histórias poderiam focar na narração, na ficção interativa, e tinha várias outras ferramentas que eles recomendavam para fazer visual novel também, né? Não só visual novel é um gênero de interação de ficção interativa, né? Existem outros e existem outras ferramentas, como o Ren'Py, que tem que ter algum conhecimento de programação, mas é uma ferramenta gratuita, e o Twine também, que é gratuito. E eu comecei, como eu tinha só 48 horas para... Assim, mal eu ganhei essa ferramenta de presente, já fui participando da Game Jam, e para facilitar meu processo, eu procurei tutoriais, né? Tem um tutorial na página do Tyrano Builder, só que para ficar mais ágil, né? Eu procurei tutoriais em português no YouTube e encontrei esse da escritora, Viviane Fé. Achei interessante porque ela é escritora, ela não é da área dos games, e ela faz jogos tipo para complementar a narrativa que ela já faz, né? Como se fossem histórias paralelas para você conhecer mais o personagem, como se fosse um marketing dos livros dela. É assim que ela usa o Tyrano Builder. E ultimamente eu estou focada, eu não consegui completar, né, no Code Jam, só fiz um protótipo inacabadíssimo, que eu posso linkar aqui, vou mostrar para vocês depois, está nessa plataforma aqui, Itch.io, não sei se é assim que pronuncia. E eu comecei a me preparar para essa outra Game Jam, que também é mais narrativa, que fica aberta até 10 de agosto. Então, eu estou nessa missão aí de tentar completar pelo menos um protótipo mais acabado, porque o meu foi muito rascunhado, assim. Algumas pessoas já baixaram, acho que o patrocínio, alguma outra pessoa que eu não lembro o nome, desculpa, que comentou, né? Algumas pessoas comentaram, deram feedback, o Narciso também deu um feedback legal dessa primeira versão. As considerações que eu tenho a fazer das minhas primeiras tentativas é que a montagem no programa é muito fácil, mas é muito difícil mesmo planejar o roteiro e a execução das artes. Assim. E o programa, por ele não ter função de compartilhamento com a equipe, ele dá uma ilusão de que você aparentemente pode fazer tudo sozinho, mas eu acho que tem uma necessidade grande de você terceirizar as tarefas, né, para conseguir realmente concluir um jogo. Aí eu vou só pincelar também sobre o gênero. Eu não sei qual o grau de interesse de vocês também. Eu resolvi só fazer breves comentários sobre as características e sobre o histórico, né, do gênero. Eu estou usando como referência esse livro aqui, que eu adquiri recente também, do Robert Ciesla. Tem na Amazon um e-book dele, meio bem salgado, mas acho que vale a pena, porque depois eu quero me aprofundar no Ren'Py, né? Ele é focado no Ren'Py, mas é uma introdução visual novel nessas 3 ferramentas principais aqui. Bom, as características. Eu não consegui traduzir bem o que é trope, que o autor explica que é um dispositivo temático recorrente, mas é como se ela fosse caracterizada por uma espécie de modelo dramático antes de tudo, né? Antes de você começar a escrever o roteiro em si, você tem que definir um modelo, o tom dramático. Eu entendi assim, lendo ao autor. Geralmente o protagonista é sem face, quer dizer, ele se mescla com a identidade do próprio jogador. Geralmente tem uma árvore de diálogo, que são os pontos de escolha do ritmo da narrativa, que é a parte mais intuitiva no Tyrano Builder, mas também é o mais complexo de planejar. E a árvore de finais, que é também uma parte que, se você não cuidar, você transforma num monstro narrativo, né? Não acaba. Mas, geralmente, uma história mais simples tem um final bom, um mal, e um final padrão intermediário, né? Entre eles.
dependendo das escolhas do jogador. Só passando rápido pela história, eu lendo esse livro, percebi que ele foca muito na tradição japonesa das visual novels, né? Apesar de que na década de 90, nos Estados Unidos, tem um boom assim, de narrativas de ficção interativa, mas no formato como a gente conhece hoje em dia, foi mais a partir da década de 80, para fins comerciais, com desenvolvimento da computação, foi acompanhando essa linha histórica. E um dado interessante que eu achei foi que, em 2006, 70% dos PC games no Japão eram visual novos. Então, lá realmente é um fenômeno. E tem alguns subgêneros dentro dessa influência japonesa, dessa construção japonesa. Eu só trouxe aqui mesmo para vocês visualizarem a gama, assim. Mas os mais populares, que eu acredito que todo mundo ouviu falar, são os date sims, que são simulação de encontros, né? Mas tem uma gama variada e os subgêneros podem não ser só românticos, né? Mas também podem ser de ficção científica, de investigação, mistério, alguns de terror, e por aí vai. Eu não vou me estender muito nessa parte aqui. Entrando agora no Tyrano Builder em si, ele foi desenvolvido pela Strikeworks em 2015, que na verdade é uma desenvolvedora de uma só pessoa, desse programador que eu não vou saber pronunciar o nome dele. Como eu já disse, ele tem um sistema de arrastar e soltar, e ele tem embutido uma linguagem script própria, que é compatível com a script, que permite alguns elementos semelhantes ao JavaScript, pelo que eu pesquisei, só que eu não me aprofundei nessa parte. Então, agora eu vou dar uma pausa nos slides para mostrar um pouco da interface, né, do programa. Quando a gente começa um novo projeto, vou beber uma água aqui. Quando a gente começa um novo projeto, parece listado os projetos que a gente já fez, né? Eu posso mostrar daqui a pouco também o teste. O meu jogo em si, ele está um pouco travado, porque eu travei muito no roteiro. Eu vou mostrar só o teste e alguns exemplos de apresentação para ilustrar algumas ferramentas do Tyrano, mas eu posso começar aqui com um novo projeto, escolher um nome, né? Apresentação. Na verdade, tem que ser sem acentuação e sem espaço. E aqui você escolhe se é visual nova ou sound nova. Eu não me aprofundei no que é a sound nova em si, então eu vou pular. E aqui você escolhe os tamanhos. Você pode personalizar, deixar a tela mais larga, menor, ou esse sentido mais voltado para o mobile, né? Eu geralmente estou escolhendo esse aqui por questão de tamanho, assim. Eu acho que fica muito pesado nessa resolução. E aí, antes de criar o projeto, ele pergunta se a gente quer tirar o title screen, que é uma espécie de cabeçalho, que começa o jogo, e o menu button, né? Eu prefiro deixar isso aqui tudo, em vez de tirar, porque eu acho que é mais complexo você começar o projeto sem essas opções ativadas. E aqui ele já começa com a cena pré-configurada, que a gente vai dar o play já já. Eu queria só apresentar um pouco da interface. Aqui é bem simples, assim, mas é um pouco redundante e com o tempo você vai pegando o jeito do programa todo.
Aqui em Project, todas essas funções que tem aqui listadas no menu principal, tem também nesse submenu aqui, mais próximo da área de trabalho, que é o preview, salvar, adicionar personagens, as configurações do game, a customização da área de trabalho e o exportar. E aqui, nesse lado, fica as ferramentas em si, né? E já vou mostrar como funciona mais ou menos. Posso mostrar agora. Basicamente, tem essa área de ferramenta, tem esses componentes que são com... Ele funciona, eu achei muito parecido com a ideia do Scratch, né? De blocos de pequenas programações mais intuitivas. Só que ele não encaixa como no Scratch, né? Para formar uma sintaxe. Você vai ordenando de acordo com o que você quer que entre na cena. Já vou mostrar como é a dinâmica. Aqui os assets, que você pode... aqui tem algumas imagens pré-prontas que o programa traz, mas que você pode estar adicionando, se você planeja direitinho, com antecedência, você já pode estar adicionando aqui nessa parte, mas se você estiver criando numa coisa de momento, pode ser adicionado também de outras formas. E aqui tem as cenas principais que ele abre por padrão, né? Opa. Assim, toda coisa que fazer aqui tem que salvar antes, porque senão ele abre essa caixa de diálogo. Então, aqui a title screen, que vai estar pré-configurada para apresentar essa apresentação aqui da tela do começo. Opa. Essa title screen é que vai iniciar o jogo dessa maneira. Vai estar um background com os botões de New Game, Load Game. Aqui, tudo isso aqui você pode personalizar mais tarde, a parte gráfica da interface do jogo. E quando você começa um novo jogo, ele está pré-configurado com uma cena já, com pequena caixa de texto, e você vai personalizando e acrescentando mais, à medida que vai construindo a sua história. Então, essa aqui é o menu. Às vezes, em outras histórias eu tentei personalizar mais, tipo, você pode escolher outra imagem aqui para começar o jogo. Você pode acrescentar menus, que é basicamente branch button e imagem button, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto e mostrar personalizado se der tempo. E aqui as configurações dos menus, né? Que ele vai botando na tela de load, no botão de load, né? Depois eu explico com mais calma se dá tempo também. Então, ele pré-configura uma página, uma cena básica que começa com page break sempre e termina com stop, né? Isso que pelo menos eu aprendi de início. E aí você vai montando suas cenas, assim, bem intuitivamente, tipo, se depois aqui do background eu posso adicionar personagens, join scene, e posso fazer eles saírem da cena. Deixa eu ver aqui. Depois do texto. E aí, sem ser no Assets, eu posso vir aqui no botão que eu acabei de adicionar, de personagens, e escolher um arquivo. Deixa eu ver se eu escolho um que está aqui já. Eu posso escolher esse aqui. Assim, não posso escolher ainda mouse, porque primeiro eu tenho que adicionar um personagem. Como é que adiciona um personagem?
pode ser por aqui, em assets. Eu primeiro tenho que definir que personagem é esse, exemplo, elfo. E aí eu posso atribuir imagens para ele. Eu não sei por que não está indo agora, mas eu acho que quando eu vou lá em Join Scene, eu vou conseguir colocar. Peraí, salvar. Adicionou. Era para estar aparecendo o personagem aqui. A lista de personagens aqui, só que não está indo. Eu não sei por quê. Deixa eu tentar abrir um outro projeto para ver o que é que pode estar dando certo ou errado. Por exemplo, aqui em Join Scene, aqui tem a Hope, que é a minha personagem principal. E aí eu vou aqui em Browser e escolho os arquivos, que corresponde a tanto a pose dela quanto as variações de expressões. E eu não sei se fica muito dinâmico ou se fica um pouco chato de eu tentar fazer essa apresentação. Aos poucos, acho que vai ficar um pouco chato, só no final, se vocês tiverem interesse em perguntar mais coisas a respeito desses efeitos que a gente vai adicionando e tirando de texto, tanto de texto quanto de personagem, vocês vão perguntando depois, viu? Eu vou continuar do slide agora, porque senão eu me perco. Deixa eu ver. E aí eu quero entrar na parte de planejamento. O que eu acho importante, né? E um método que eu estou tentando aplicar na criação das minhas histórias. Primeiro de tudo é você pegar uma técnica de roteiro tradicional, como estrutura de 3 atos, que é mais simples, ou o método Snowflake, que é um pouco mais avançado, e que você defina logo de início, o começo, meio e fim, senão você não vai conseguir finalizar a história. Depois disso, aqui você vai começar a estruturar os acontecimentos que você roteirizou nas ramificações. E a parte mais difícil é planejar os pontos de ramificação, né, do jogo e identificar eles com clareza. Aí eu peguei algumas referências de estrutura narrativa, que foi um assunto, até pelo esquemazinho, o Juan vai reconhecer que foi um exercício que a gente estava tentando fazer de como que coordena o roteiro com level design. Eu acabei achando mais material sobre o assunto. E aí eu encontrei esse blog no WordPress do Paul Nelson, que fala sobre branch narrativos, né? Design de narrativas ramificadas. Quem quiser depois ler sobre o assunto, eu posso também disponibilizar os slides, e aí vocês podem ver com mais calma e de forma detalhada, né? Está em inglês, mas acho que todo mundo aqui já manja, eu sou a mais noob, assim. E aí, dentro dessa estrutura narrativa, eu comecei fazendo isso aqui e percebi o problema que ele assinala. Qual o problema? Que tem muitas... Se você faz uma árvore ramificada, assim, tenta colocar as opções dessa maneira, você vai ter no final muitas possibilidades de cena, o que é um problema de gerenciamento, né, das cenas no roteiro. E tem um outro método também de estruturar narrativa, que se chama foldback, que ele tenta solucionar essa questão das muitas cenas possíveis, mas acaba que as decisões dos personagens aqui sempre culminam no mesmo ponto, que faz com que a história não dependa tanto das decisões do jogador. E aí, o que é que esse cara recomenda, né? Que a estrutura narrativa mescla o foldback com variáveis. E aí vocês podem se perguntar,
Sim, mas o programa não era. O programa não era intuitivo, eu vou precisar usar variáveis para começar a construir o meu jogo. O Tyrano Build ele oferece um recurso que você torna mais fácil assim, a administração de. Eu não chamo nem de variáveis, né? É como se fosse uma variável simplificada. Mas ele, na função de script, tem os comandos de variáveis tradicional também. Que aí você pode deixar a sua narrativa com soluções mais complexas. Aí Ludmila, ele. Oi. rapidinho, rapidinho. Só para você clicar nessa coisa aí que está aparecendo aí embaixo, no botão ocultar, que Opa! está ficando na frente de alguns. Ai, Pronto, eu nem obrigado. vi. Tudo bem. Desculpa. Tudo bem. Mas deixa eu mostrar rapidão o que eu escrevi aqui, a questão das muitas cenas. Aqui a falta de decisões significativas na história. E aqui começa a introduzir o sistema de variáveis dentro daquele foldback, né? Aquele outro sistema anterior. E aí ele indica alguns tipos de variáveis em ficções interativas, né? Que existem outros programas que realmente mexem com programação e a galera faz desse jeito, assim. Eu pontuei aqui, mas não vou aprofundar muito, porque eu ainda realmente nem sei profundamente sobre esse assunto de variáveis, né? Acredito que deve ser assunto muito familiar para vocês aí da programação, que já trabalha com games há muito tempo. E aqui um exemplo gráfico de como ficaria uma história estruturada com base em variáveis mais complexas, né? Ela teria um tipo de ramificação mais complexo, que você poderia passear pelas cenas e voltar e ir de um ponto a outro de uma maneira mais estruturada. Aí, o que é que o Tairano oferece, né, para solucionar isso, deixar mais simples? Ele tem essas três funções aqui: os branch buttons, as labels e a função jump. Que eu posso tentar explicar um exemplo, acho que mais para o final, se der tempo, se vocês acharem interessante também. Eu tenho medo de me estender demais e ficar um pouco chata a palestra num assunto que não interessa a você. E aí você vai construindo os chamados branch buttons associados a labels. Você nomeia. Opa! Você nomeia. Eu chamei de variável simplificada, mas pode estar errado o meu termo. E você nomeia e você vai no branch button e seleciona. Deixa eu mostrar, né? Fica mais simples. Por exemplo, aqui fica em Histories o branch button. E as labels. Vou botar mais um stop, porque eles recomendam sempre botar um stop antes de um botão de decisão, né? Que chama também. Por causa que ele vai parar para o alvo da decisão, o target, né? Eu posso colocar aqui assim, um exemplo padrão. 7. Hoje, ele não é geralmente, esse programa não é geralmente tão bugado quanto ele está aparecendo agora, não sei porquê, mas tudo bem. E aí, aqui no Branch Button, você direciona o ponto em que sua história vai, né? Por exemplo, se o Branch Button pode ser uma pergunta, sim, e outro Branch Button, não, digamos assim. E aí você vai ter uma decisão sim ou não, e a label vai te levar para um ponto no jogo em que aquela decisão levou uma cena. Não sei se eu expliquei muito bem. Deixa eu ver como é que está aqui no jogo rodando aqui, ó. Você tem essa opção de reposicionar o botão
na tela, né, também. Opa. E aí a label vai te levar a um ponto do jogo se você responder sim, e outro ponto do jogo para outra label se você responder não. Vou até trocar o nome aqui. Não, eu não sei. Eu vou botar uma imagem de fundo diferente só para exemplificar visualmente o que eu estou falando. Tava essa aqui, eu vou botar o corredor. Não, eu vou botar outra imagem. Esse aqui. Salvar, eu vou ver se está funcionando. Não funcionou, eu fiz alguma coisa errada. Mas nos exemplos de projeto que eu já fiz, por exemplo, no teste aqui, que foi o meu protótipo do jogo da Game Jam, eu acertei melhor, assim. Tem a fala, né? E aí, cada botão desse levava para um tipo de texto, né? Esse texto foi direcionado de acordo com a label que eu escolhi. Pode ser usado assim também, mas pode ser usado de maneiras mais complexas que ainda eu estou no processo de aprendizado para fazer. Deixa eu voltar lá nos slides. Eu não sei quanto tempo já deu, já é 5 horas, né? Não se preocupe, não. Ah. E aí eu queria mostrar alguns padrões que eu encontrei que ajudam a você pensar como você pode construir sua história. E aí, desse blog aqui, These Heterogeneous Tasks. Eu não encontrei o nome do autor, mas eu deixei o link também. E aí, ele traz alguns padrões que eu posso pincelar também rapidamente. Não sei se vocês querem ver de forma detalhada cada um deles, mas eu vou Interessante. passar. Pois eu vou tentar falar, seguindo aqui o meu roteirinho, porque senão eu me esqueço. No blog, ele trata de uma maneira muito mais complexa, eu acho que vale a pena vocês acessarem, depois eu posso deixar no grupo de discussão do Piauí Indie, os slides também. Está tudo em inglês, mas ele detalha o que eu achei mais legal dessa abordagem dele, é que ele detalha o tipo de estrutura com o tipo de experiência que o jogador pode ter através daquela estrutura. E nesse aqui, vamos começar com esse Caverna do Tempo, que parece com a árvore ramificada que a gente viu anteriormente, né? O que é que ele gera? Ele gera histórias mais curtas e que o jogador explora, ele vai explorar várias vezes, né? Para saber quantos finais possíveis vai ter aquilo. Mas você vê que as fases de ramificação não são muito longas, assim, tem um limite que acaba gerando histórias mais curtas. Aí tem esse modelo que, traduzindo, fica modelo Manopa. Ele é mais linear e os galhos geralmente vão em 3 opções diferentes, né? Aquela entre boa, má e padrão. E geralmente elas produzem 2 variedades de jogos, né? O jogo dá uma sensação de mortalidade muito grande, assim, qualquer cena errada você pode morrer, acontecer alguma coisa muito terrível com o seu personagem, ou então por caminho de história mais amigável, né, que a decisão não é tão, como é que chama? Como é que eu vou dizer? A decisão não é tão extrema. E aí ele fala que esse modelo traz uma atmosfera de perigo iminente para o jogador. Outro padrão, outro modelo que chama Ramos e Gargalos. Ele é um pouco mais complexo, mas tem uma regularidade acontecendo nele e que ele gera eventos comuns por diferentes caminhos. E segundo
o autor ele dá tempo para o personagem crescer, é bom para desenvolver arcos de personagem. Outro padrão é o quest, ou missão. Tem a estrutura mais modular, parecida com a do Ramos e Gargalos, mas ele explora mais a geografia ao invés do tempo de envolvimento com o personagem. E ele permite, ao contrário de eventos comuns, várias abordagens para uma mesma situação. Tem esse modelo de mapa aberto, que também é um modelo que preza pela geografia, o mundo, né, do jogo, que tem possibilidade de reversibilidade e tem um caráter mais exploratório. E esse padrão que eu achei bem interessante, que diz que geralmente ele é combinado com algum dos outros padrões, outros padrões anteriores, que é o de crescimento cíclico. Ele tem uma narrativa central e você pode desbloquear as opções, mas vai ter uma repetição regular daquele mundo. E o que ele alerta é que tem que ter uma justificativa de roteiro, né? Tem que ter uma justificativa no argumento para essa repetição não ficar chata para o jogador. E é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu não detalhei que vocês querem ver, podem. Muito show, muito obrigado. Bem legal esse tema do Tyrone Builder. A gente tem diversas perguntas, vai subindo aí no chat que acho que deve ter umas 5 perguntas ou mais. Vamos procurar. A primeira pergunta foi a do Luiz Felipe, patrocínio. Pode subir mais. Que ele pergunta sobre exportação para mobile. Ok, é um pouquinho mais embaixo. Isso, é a partir dessa minha mensagem. Pronto. Projeto criado já é exportado para mobile também. Tem essa possibilidade, só que eu não estudei muito algumas coisas de compatibilidade. Por exemplo, eu vi que geralmente os arquivos para mobile tem que ser, o som, por exemplo, tem que estar MP3, e o que eu percebi no Tyrano é que ele só comporta arquivos OGG. Aí eu não sei se na exportação mobile vai ter algum bug em relação ao som, mas aqui é possível, ele dá a opção de exportar para Android e para iOS. Ele faz essa exportação. Eu não sei muito bem como é que seria, como é que faz para fazer o upload do jogo nessas plataformas, né? Mas ele tem a opção de Se tem uma opção. Desculpa interromper. Mas é que, tipo assim, se tem uma opção, provavelmente vai funcionar, mesmo sendo outro formato de arquivo, até mesmo porque ele usa SDK do Android, que já é para estar instalado no computador. Então, ele já faz essa conversão, já funciona tudo certinho. Ele já sabe qual tipo, o programa já sabe qual tipo de arquivo vai receber e qual tipo de arquivo gerar na build, no caso. Agora, se não tiver essa opção, é outra coisa, mas tendo essa opção clara aí, então, ele já sabe o que fazer direitinho, né? Olha aí. Tá. Danilo Carvalho, além de poder fazer um jogo do gênero, no caso, eu já estou vendo como ótima ferramenta documentar e testar narrativa, justamente. Mas entendo pouco de narrativas, poderia ser, mesmo assim, uma boa ferramenta. Isso também. Ele é uma ótima ferramenta de rascunho, eu percebi. Para você rascunhar mesmo a estrutura do jogo, você vai montando. Deixa eu mostrar aqui. Você vai. Deixa eu ver. Você vai adicionando texto depois de fazer a personagem aparecer, vai adicionando texto e vai montando as cenas de uma maneira muito rápida, entendeu? Negócio que eu não tenho tantos exemplos assim para mostrar. Eu fiz um exemplo aqui só para vocês verem algumas possibilidades, por exemplo. Aqui ele suporta arquivos animados de GIF, eu já percebi que ele suporta esse tipo de arquivo. E aqui uma coisa interessante também. Aqui foi só um teste, viu? Que eu fiz com
com umas imagens da Bjork, porque eu vi um jogo só do David Bowie, que era para você escolher o David Bowie mais estiloso. E aí eu achei bacana testar isso aqui também, que é a mudança de expressões e poses do personagem de acordo com a mudança de texto, que ele possibilita também. Aqui é só uma cançãozinha da Bjork para dar de exemplo. E aí você vai montando muito intuitivamente os tons dramáticos das cenas, entendeu? Não sei se eu consegui explicar bem. Mas ele eu senti que para roteiristas ele é ótimo, assim. O roteirista encomendar só faz planejar sua história, encomenda, terceiriza a arte e consegue fazer um projeto bacana, assim, de forma autônoma, sem precisar tanto de programação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, deu certinho. Tá ótimo. Muito simples interface, gostei demais sobre os pensamentos que você domina. RPG Maker, só aqui para avisar uma nova. Eu nunca experimentei o RPG Maker. Dá vontade, pela facilidade, dá vontade de você sair testando e vendo as possibilidades. Assim. Só o que é mais difícil que eu estou tentando quebrar a cabeça é qual é o formato de estrutura narrativa de ramificações melhor para o que eu quero passar com a minha história, entendeu? Ferramenta que possui suporte de animações de câmera, por exemplo, personagem grita, possui. Só que eu não mostrei muito. Eu ainda não domino essas funções. Deixa eu ver aqui. Eu consigo animar. Deixa eu ver se eu encontro. Ela possui, cara. Agora eu não estou encontrando. Deixa eu ver se tem em Change Express. Eu vi que tem ali Screen Effects, né? Esses efeitos de tela. Onde? Aí na esquerda, naquele painel da esquerda, em cima de personagens. Eu ainda não. É uma ferramenta que eu ainda não testei, mas tem Entendi. mudança de câmera também, vídeo Ah, breakdown. 3D câmera. Tem essa opção aqui também, que eu não experimentei ainda essas ferramentas aqui mais avançadas, para mim, pelo menos no primeiro momento. Ele tem Interessante. a opção, acho que nos tutoriais da Viviane tem uns exemplos legais também, de como você coloca animação nos personagens, tipo esse efeito de tremer e tal. Saberia dizer o quão fortes visão novos estão no mercado de maneira global ou lá no Japão, por exemplo, se é viável um estúdio focar e criar e vender visual nova em larga escala. Cara, eu não tenho uma pesquisa, só a pesquisa que eu citei de 2006 no Japão, mas já está muito datada, né? O mercado japonês. O que eu percebo, assim, eu posso te falar como jogadora, que geralmente tem estúdios focados só nisso, né? Grandes estúdios e pequenos estúdios mais indie, só que eles não ficam restritos. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma história só em português, já ficaria muito limitado meu público. Eu tenho que pensar numa internacionalização. Meu Deus do céu, não está saindo. Internacionalização. Mas pensar nisso e também observar aqueles padrões, que é os tropes, né? Os tropes, não sei como que chama, pronunciar bem, mas observar os gêneros que já são populares para o público-alvo, né? E entender como é que eles funcionam. Por exemplo, eu estou fazendo umas gameplay no YouTube só de Otome Games, que é aqueles jogos voltados para garotas, é um date sims para garotas. Então, geralmente, o que eu percebo é que as empresas focam num público. O que eu percebo também é que no mobile, a cena no mobile de grandes empresas nesse gênero,
que geralmente são orientais, né? São muito grandes, assim. Elas colocam um sistema de monetização que faz com que a pessoa fique bem presa na história, assim. E o que eu percebo de estúdios mais indies, que eu acompanho na plataforma do Itch.io, não sei se pronuncia assim, mas o que eu percebo é que os estúdios mais indies eles estão diversificando mais histórias, por exemplo, colocando temáticas, se é um jogo sobre relacionamento, escolhas de relacionamento, colocando temáticas mais LGBTQI+, entendeu? E experimentam mais outras formas narrativas. Já os mobile de empresas grandes, eles estão focados nos formatos já consolidados e meio que tem uma fórmula, entendeu? De entregar a história. Uhum. Isso eu respondi também. Mas eu vou ficar de pesquisar melhor. Eu fiquei com vontade de tentar fazer, focar a produção só nisso, mas eu fiquei com medo também, justamente de não ter uma coisa na minha cabeça e não ter base sólida no mercado, sem conhecer mercado, como é que funciona tudo isso. Tem uma ferramenta. Deixa eu ver o que mais. A galera está mais comentando, né? Tem alguma ferramenta para auxiliar a visualização da narrativa em formato de gráfico para observar qual padrão está sendo seguido? Não encontrei. Tipo o que eu percebi na palestra anterior que a Unity permite, né? Não percebi, assim, uma visualização mais macro de como a história está ficando. Não tem essa função. O que tem uma função, assim, que... Deixa eu ver. Que ela simplifica você adicionar coisas na tela, na simulação de tela do jogo, né? Mas não chega a ser isso que tu está perguntando. Que eu saiba, até agora, não vi essa ferramenta, não. Entendi. Simulador de encontro com o Faustão, pode ser, cara. O pessoal brinca muito, eu vi na comunidade na Steam, tipo essa do David Bowie, várias histórias assim que é meio meme, entendeu? Que o pessoal usa para gastar. The Witch Visual Novel complexo, viu? Deixa eu ver quem mais tem outra pergunta. Acho que acabaram as perguntas. Bom, vão me desculpando se foi um pouco moroso, se arrastou demais a Não tem por que se desculpar. Foi ótimo, Lid. Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui, eu queria até propor essa discussão aqui, né? É se vale a pena adquirir esse programa, né? O Tyrano Builder, ou comprar algum asset, um framework completo para Unity ou para Game Maker, né? Para construir sua própria visual novel. Eu tava com essa dúvida. Apesar desse programa ser bem completinho, né? Que eu já até exporto para mobile e tudo mais. Cara, eu não sei. O que vale a pena depende muito da pessoa, né? Se ela Eu já acho é que, familiarizada na área ou não. justamente, acho que é do background, por exemplo, por mais que possa ter na Unity uma ferramenta que faça isso, uma Visual Novel, por exemplo, isso ainda requer que a pessoa tenha um conhecimento, algo pelo menos básico de Unity, né? A interface da Unity, e isso é um aprendizado a mais, então acho que vai do background mesmo. Uhum. Eu tenho vontade de aprender mais sobre o Henpai, porque possibilita coisas mais complexas. Por exemplo, eu vejo que consegue construir, antes do jogo começar, a opção de traduzir para diversos idiomas. Eu não consegui ver essa função no Tairano, e o Henpai você já consegue personalizar mais, assim, as opções por permitir programação, né? Enquanto você faz a visual novel. Uhum. Tem. Na Unity, às vezes, você vai ter. É que eu não sei o quanto otimizado é o Tarano Builder, né? Já que a gente estava falando sobre otimização mais cedo, mas Sim. às vezes a Unity, o mínimo
que ela exporta já não é algo extremamente pequeno, porque às vezes ela tem uma necessidade básica de exportar algumas coisas e já gera uma build com tamanho X. Pode ser que buildando por Tyrano Builder, se você tem uma garantia de que suas builds vão ser tipo, mínimas, só o necessário para o Visual Novel em si, porque a Unity ela não foi feita para buildar Visual Novel, né? Então pode ser que ela tenha muita carga a mais quando ela for exportar, então não sei, pode ser que tenha esse tipo de consideração a ser pensado. Agora, como é um jogo narrativo, né, focado em narrativa, é bem interessante isso aí que você falou, Lud, de traduzir o jogo, né, de ter essa função Uhum. pra traduzir. Eu Tem não um amigo sei. meu, que já até saindo um pouco do que a gente está falando, mas também sobre o que a gente está falando, que eu achei legal a ideia. Um amigo meu, ele abriu uma startup e tudo mais, já está funcionando há um tempo, eu não lembro o nome. Ele trabalha exatamente com essa questão de localização. A startup dele é assim, eu não sei se é um site ou um aplicativo, vou chamar de site. Vou chamar de aplicação. Ele tem uma aplicação que as pessoas, elas mandam, tipo Get Ninjas, elas mandam o que ela precisa e na linguagem tal. E quem vai ser as pessoas que vão traduzir, por exemplo, para inglês, vão ser quem mora em países que falam nativamente inglês. Exatamente para, além de não só traduzir, mas traduzir de forma adequada para aquele idioma. Que é algo que a gente viu, por exemplo, quem assistiu o Yu Yu Hakusho sabe, ali não é só uma tradução, é uma tradução pra gente, com linguagem da gente, com piadas da gente. Então, a ideia dele é isso, e eu achei muito massa, porque além de traduzir para a língua final, ele ainda se adequa à cultura daquela língua. Eu achei muito massa a ideia dele. Assim, porque é muito baseado em diálogos, né? E os diálogos têm muitas nuances da cultura do lugar. É verdade. Exatamente. Inclusive, The Last Nightmare só vendeu o que vendeu, que não é tanto, mas é alguma coisa. Mas vendeu o que vendeu porque a gente traduziu de cara para russo. E, tipo, a Rússia é um dos que mais tem compradores do nosso produto. Então, tipo, e a gente contratou um estúdio especializado, né? Então, imagino que para Visual Novel conseguir ser, digamos, viral e se espalhar pelo mundo todo, tem que ter no mínimo esse trabalho de tradução mesmo, ou localização, né, que a gente chama. Sobre The Last Nightmare, tem um detalhe que é importante falar. Aqui, para quem desenvolve jogo aqui, Teresina ou Piauí, jogo só não, até aplicativo, qualquer coisa. 10 mil downloads de um produto gratuito é muita coisa para quem faz uma coisa aqui. São poucos que conseguem. A The Last Nightmare é pago e passou de 60 mil. Então, realmente, eu acho um case muito bom. Não é um grande número, mas adequado para o Piauí, né? Para uma coisa piauiense, é um case realmente muito importante para a gente estar lembrando. Sem falar que é nichado também, né? Point click e terror. Então, mas, sabe, o número de venda é reduzido mesmo. Porque Sim, tem Fazer um essa The Last parada. Nightmare Visual Novel. é, Show. Apanha da muito certo. Date Simulator com Crispin. Aí. Já tá lá. Ia ser o Mas meu nome daquele aplicativo? É o Tinder Crispim. Aí. Da importância, né, mesmo de pesquisar o mercado para saber que línguas traduzir. O que eu notei pesquisando é que, por exemplo, eu pesquisei muito grupos de quem desenvolve e eu achei mais grupos de traduções. E nesse estilo de game que eu tô pesquisando, que é o Otome, que é para garotas, eu vejo muita tradução em pessoal querendo traduzir em francês, em italiano, mas eu não tenho uma base de pesquisa para dizer, vende mais na França ou na Itália. Mas talvez seja um indicativo, assim, de que naquela região, pelos grupos de tradução que mais aparecem, aquela região consome aquele tipo de material. Uhum. Pois, bem, acho que a gente encerra aqui a segunda palestra para a gente fazer a nossa pausa de 10 minutos e passar a palavra para o André.
Muito obrigado, Ludmila. Não precisa ficar se desculpando, pensando se a gente está se interessando ou não, porque acho que todo desenvolvedor de jogos tem que, no mínimo, saber o básico sobre o máximo de assuntos que puder saber, né? Porque, eventualmente, isso pode ser útil na vida do desenvolvedor. Então, muito obrigado e parabéns pela palestra. O pessoal está agradecendo aí no chat. Obrigada, pessoal. Valeu. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente botar o nosso timer rolando. Opa, Juan. Opa, diga. Cara, antes desses 10 minutos, eu gostaria de fazer uns pequenos testes aqui por causa dos imprevistos. Aí, porque se eu tiver que ajeitar alguma coisa, eu ajeito nesses 10 minutos, sem problema. Acho que não. Como é que é o teste?